Oi, editores! Mais uma rodada eletrizante de confissões do Reddit. Obrigado pelos comentários e pela ajuda, estamos amando os seus comentários. Prontos para mais um vídeo? Ok. Inscreva-se neste canal, vamos formar uma comunidade ativa para debatermos sobre os temas abordados nos vídeos desse canal. Curta e compartilhe este vídeo. Obrigado. Agora vamos às confissões do Reddit de hoje. Confissão 1. Pedi um casamento aberto, mas meu marido tem regras estranhas. Após 15 anos de monogamia, disse ao meu marido que queria ter um casamento aberto e que queria fazer sexo com outras pessoas. Ele disse que sempre tive permissão para fazer sexo com outras mulheres porque ele não podia me dar isso, mas achava que eu não deveria querer sexo com outros homens porque ele era capaz de fornecer tudo que outro homem pudesse. Nunca usei minha opção de fazer coisas com outras mulheres porque monogamia é monogamia independentemente do gênero e eu queria monogamia antes. Eu disse a ele que ele não poderia ter mais de um PA ao mesmo tempo. Sempre gostei de sexo a 13 duplas e essa foi uma das coisas mais difíceis de desistir da monogamia e senti muita falta disso, provavelmente mais do que senti falta de sexo com mulheres. Eu também disse a ele que ele não poderia ser outra pessoa e ansiava por sexo com outras pessoas. Ele ficou arrasado e sentiu que era um insulto pessoal ou que de alguma forma não era bom o suficiente quando eu disse a ele que também queria fazer sexo com outros homens. Ele disse que foi como um soco no estômago. Só para constar, nossa vida sexual é ótima e ele me satisfaz muito bem. Tentei explicar que meu desejo de fazer sexo com outras pessoas não tinha nada a ver com quão bom ele é na cama, mas o estrago já estava feito. Ele concordou em me permitir fazer sexo apenas com mulheres e reiterou que eu poderia ter feito isso a qualquer momento durante nosso relacionamento e me encorajou a explorar minha bissexualidade. Isso também não faz sentido para mim, minha bissexualidade não é algo a ser explorado, sou apenas bissexual. Parei de fazer coisas sexuais com todas as outras pessoas quando escolhi a monogamia com ele. Eu disse a ele que ele também era livre para fazer sexo com outras mulheres, e ele me disse que não faria isso, a menos que fosse um trio comigo, porque eu sou a única mulher que ele quer ou precisa. Não acredito muito nisso, como ele pode não querer fazer sexo com outras mulheres? Acho que ele só está dizendo isso para me impedir de fazer sexo com outros homens. Ele disse que pode considerar um casamento aberto no futuro, mas isso tem que acontecer em uma determinada ordem. Eu tenho que fazer sexo com uma mulher. 2. Temos que fazer um trisal. 3. Preciso ter uma namorada. 4. Depois de preencher esses requisitos, poderemos discutir um relacionamento aberto. Não consigo ativar minha atração apenas por mulheres. Na verdade, prefiro homens e tendo a me sentir mais atraída sexualmente por homens. Posso optar por não agir em relação a qualquer atração sexual por homens, mas é extremamente difícil me conter por um gênero e não por outro. Além disso, a ideia de encontrar uma garota que satisfaça sua linha do tempo me parece meio nojenta. Tenho certeza de que provavelmente conseguiria encontrar uma mulher para fazer sexo comigo, mas preferiria que acontecesse organicamente. Sempre me senti nojento quando eu era solteira e as mulheres estavam sempre tentando me convencer a fazer sexo a 3. Também não entendo por que tenho que fazer todo o trabalho para encontrar uma mulher bissexual, quando nem sei se ela se sente atraída por ele ou algo assim. Acho que se ele quer isso, ele deveria se esforçar também. Não creio que seja razoável esperar que eu leve uma mulher para casa para um trisal. Ele também gostaria de tirar fotos se eu fizer coisas sozinho com uma mulher, se possível. Não consigo imaginar uma mulher nunca concordando com isso. Ele diz que eu deveria estar feliz por ele estar me permitindo fazer qualquer coisa, porque a maioria dos homens não permitiria. Eu não entendo nada disso. Achei que ele aproveitaria a chance de abrir nosso relacionamento. Tínhamos conversado sobre isso no início e eu disse que queria monogamia naquela época. Eu também não entendo por que ele está tão chocado por eu querer fazer sexo com outros homens, quase parece que ele está ignorando essa parte e apenas me dizendo para fazer sexo com mulheres. Ele fica chateado se eu mencionar algum homem e estou atraído por. Ele diz que é doloroso. Não entendo como achar outro homem atraente pode ser prejudicial para ele. Não me sinto magoada se ele disser que acha outra mulher atraente, ela não tem nada a ver comigo. Então, alguém já passou por isso? Como posso encontrar uma mulher que satisfaça seu requisito de trisal antes que ele me permita ter um casamento aberto? Como posso tranquilizá-lo de que minha atração por outros homens não tem nada a ver com ele?
Como posso incentivá-lo a flertar com outras mulheres? Não quero que isso seja unilateral, quero isso para ele também. A ideia dele com outras mulheres é realmente excitante para mim e eu adoraria vê-lo se divertindo, mas acho que ele tem muito medo de me machucar e acha que é algum tipo de truque. Confissão 2. Minha namorada de 19 anos e eu de 20 anos estamos em um relacionamento aberto. Minha namorada quer namorar outras pessoas. Sim. Ela quer namorar outras pessoas. Ela tem motivos. Ela não quer acabar em um casamento sem amor. Eu sou seu primeiro amor. Ela também não quer terminar. Ela está convencida de que abrir nosso relacionamento ajudará a ganhar experiência e ainda namorar o amor da vida dela. Minha namorada pegou um material inflamável e começou a conversar com outros homens. O negócio é o seguinte: eu não quero um relacionamento aberto. Fico com o coração partido toda vez que ela menciona isso. Talvez eu esteja muito inseguro, porque estou convencido de que ela está encontrando meu substituto. Talvez eu só tenha grandes problemas de ciúme porque fico bravo quando ela me conta sobre um cara com quem está conversando. Mas ela sabe que eu odeio isso, nenhum de nós quer terminar. Ela decidiu que isso é o melhor que pode fazer em termos de compromisso, fazê-lo sabendo que me machuca e dizer-me para me acostumar. A situação mudou um pouco. Quando concordei pela primeira vez, desisti rapidamente, explicando quão incrivelmente desconfortável estou com isso. Na segunda vez que isso aconteceu, ofereci uma pausa que nos deixou em uma espiral. Além de abrir o relacionamento, ela também está pedindo que eu invente novos apelidos para ela, e lhe dê mais tempo, amor, apresso e que ela fique bem com ela namorando outras pessoas. Também preciso parar de ser doente mental. Eu sei que não parece que sou um bom namorado, não sou o pior, direi. Eu a amo profundamente, faria literalmente qualquer coisa por ela. Seu apelido atual é lindo, tento o meu melhor para que ela se sinta apreciada e tenho trabalhado ativamente para dar a ela a atenção que ela precisa e obter ajuda em saúde mental. Quando cedi novamente concordei, explicando mais uma vez o quanto isso me machuca e minha confiança nela. Ela me informou que estava apenas procurando amigos. Isso foi há alguns dias. Ontem ela disse que poderia fazer sexo com a melhor amiga, ou com algum cara na internet. Ela e sua melhor amiga são mulheres bi, que tiveram um relacionamento incrivelmente paquerador. Eu costumava ficar inseguro com isso, ela me garantiu que não tinha sentimentos. Mas agora ela está disposta a fazer sexo com ela. Quanto ao cara da internet, eu simplesmente não estou com vontade de compartilhar minha namorada, muito menos compartilhar qualquer DST que esse cara possa ou não ter. Não sei como fazer com que ela respeite esse limite. Algum conselho? Confissão 3. Meu marido usou percevejos como desculpa para me trair? Eu tenho 32 anos, sou casada com meu marido Mark de 31 anos há 3 anos. Temos um filho de 5 anos juntos. Recentemente tive que viajar para outro estado a negócios por 3 dias. Isso é comum no meu trabalho e Mark raramente reclama disso. Ele sempre apoiou minha carreira, pois sou o principal ganha-pão. Desta vez não foi diferente. No entanto, as coisas rapidamente ficaram estranhas para mim depois que saí. Liguei para casa na primeira noite depois de me instalar para ver como eles estavam. Demorou muito para ele responder e quando pedi para falar com nosso filho, ele finalmente me disse que nosso filho estava ficando com a mãe minha para que ele pudesse ter um tempo sozinho para relaxar. Ele admitiu isso depois de me contar que nosso filho já estava dormindo. Eram apenas 19 horas. Minha viagem acabou sendo interrompida e pude voltar para casa um dia mais cedo. Pensei em pegar comida no restaurante favorito de Mark no caminho para casa e surpreendê-lo. Quando cheguei lá, não havia ninguém em casa. Liguei para Mark, mas ele não atendeu. Como já era tarde, comecei a ficar preocupada, então liguei para Mark mais algumas vezes e ainda nada. Liguei para a mãe dele e ela confirmou que estava cuidando de nosso filho, mas me disse que Mark havia pedido a ela para cuidar de nosso filho para que pudéssemos fazer uma escapadela romântica. Não sei porque ele simplesmente não contou a verdade, mas não pensei muito nisso porque já a convencemos a cuidar de nosso filho usando essa desculpa antes. Sentei e assisti TV até adormecer no sofá esperando por ele. Acordei por volta das 3 da manhã com uma mensagem dele perguntando o que eu precisava e se estava bem. Perguntei onde ele estava e ele apenas disse, "Por quê?" Isso me irritou, então não respondi e simplesmente fui para a cama. Acordei novamente com o som da porta se abrindo por volta das 6 da manhã.
Era meu marido, e ele pareceu surpreso, mas animado em me ver. Ele correu direto para mim e expressou o quanto estava feliz por me ter de volta em casa. Nós dois passamos o resto da noite na cama, mas eu não consegui dormir. De manhã eu o confrontei e perguntei onde diabos ele estava. Ele me contou que descobriu que a casa estava infestada de percevejos e tiveram que fumigá-la. Ele estava hospedado em um hotel e talvez ainda não fosse seguro quando cheguei em casa. Então perguntei por que ele estava em casa tão cedo e por que disse à mãe que íamos fazer uma escapadela romântica. Ele disse que não conseguia dormir no hotel e que só queria ter certeza de que sua mãe concordaria em cuidar do filho. Ele começou a ficar muito bravo comigo e disse que se arrependia de ter voltado do hotel tão cedo para casa, se eu fosse apenas fazer acusações. Eu entendo o que ele quer dizer, mas ainda não me parece certo. Não sei por que ele não me contou que a casa tinha percevejos. Odeio pensar que meu marido possa ter me traído, mas já o peguei enviando mensagens de flerte para uma colega de trabalho. Ele parou de falar com ela voluntariamente. Eu simplesmente não sei. Confissão 4. Peguei minha esposa de 30 anos me traindo e ela está furiosa comigo. Tenho 34 anos. Há uma semana, minha esposa disse que estava saindo com amigos da universidade depois de alguns turnos de voluntariado que ela faz. Ela disse que chegaria tarde em casa e não se preocupar. Depois das 23 horas ela disse que iria ficar na casa das amigas e ir trabalhar de lá pela manhã. Isso é muito incomum, então comecei a ligar e enviar mensagens como um louco, esperando que ela pudesse pegar um táxi de volta. Ela se recusou a atender o telefone e me disse para não me preocupar. Ela continuou recusando e estava obviamente bêbada, então fiquei preocupado e muito desconfiado. Não estou orgulhoso disso, mas entrei em seus e-mails e verifiquei a escala de seu trabalho voluntário e com certeza ela não estava lá. Isso me levou a verificar seu histórico na internet e encontrei um monte de pesquisas indicando claramente um caso. Fui trabalhar naquela manhã e ela ainda não tinha voltado, então a confrontei quando cheguei em casa naquela noite. Ela admitiu as buscas e disse que eram apenas fantasias dela e que ela estava em uma noite dos anos 80 e nada havia acontecido. Quando eu disse a ela que ela não tinha ficado com os amigos, ela admitiu isso também, mas disse que tinha estado no clube a noite toda e voltou direto para casa. Mentiras óbvias, pois ela estava procurando hotéis online e, a partir de pagamentos com cartão de nossa conta conjunta, posso ver que não estava em um lugar que oferece noites dos anos 80. Então, eu não sou um idiota e está 100% claro o que aconteceu, mas ela não vai admitir e fica com muita raiva de mim quando eu toco no assunto. Ela diz constantemente que ficou de fora e fez as buscas porque nunca lhe dei atenção suficiente e ela precisava de mais intimidade minha. Estou enlouquecendo porque ainda quero consertar isso, mas não consigo nem dar o primeiro passo para aceitar a situação ou muito menos perdoá-la, pois ela não admite o que é óbvio. Ela está com muita raiva de mim e recentemente me disse que agora está com medo de mim porque eu estava com muita raiva naquela noite, depois que ela passou a noite fora. Ela não parece nem um pouco arrependida pela forma como agiu e agora, quando menciono a noite, ela simplesmente diz que eu te contei tudo e não vou falar sobre isso. Isso, embora sua história seja comprovadamente falsa. Sinto que estou no purgatório agora. Juntos há 10 anos e nem conheço essa pessoa. Preciso saber se esse tipo de comportamento é típico de alguém que está tendo um caso? Se sim, há maneiras de fazer com que ela admita o que fez, ou pelo menos esteja disposta a responder às minhas perguntas de uma forma verossímil? Existe uma maneira de seguir em frente porque tudo o que faço está batendo em uma parede.